vídeo tem o apoio da Silimed, a maior fabricante de silicone da América Latina e líder de vendas no Brasil. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Plástica na Real. Eu sou Irene Dyer. Eu sou Gisela Pontes. Eu sou Bárbara Machado e hoje a gente tem aqui a presença de um convidado internacional e muito brasileiro, que é o nosso querido amigo, o Enzo Ribeiro Citarella, né? Com quem a gente vai conversar sobre o terço superior da face, né? Especificamente aí para o pessoal que é leigo, a gente está se referindo à testa. Muito bem-vindo, Enzo. Estoy muy feliz de estar aquí con Irene, con Gisela Pontes y con Bárbara Machado. Acho que somos todos colegas que nos queremos mucho y tenemos un camino de profesional muy grande aquí entre todos. Y fico muy feliz de estar aquí con vocês e acho que vai ser muito interessante todo este tema. Bom, Irene, né? Bom, Tá. Então, assim, por que a gente trouxe o Enzo? A gente sabe que a região da testa, né, Enzo, ela interfere diretamente com o aspecto do olhar. Então, através dessa região da testa, a gente sabe se a pessoa está fazendo uma expressão de cansaço, né? Ou às vezes tem gente que fala, né, que o cansaço dessa região passa uma imagem de que a pessoa aproveitou muito a noite ou que é zangado demais, né? E para isso, para atender a essa demanda, cada um com sua característica, existem várias técnicas. E a gente está te chamando aqui para a gente conversar primeiro sobre a parte da videoendoscopia, né, Gisela? Existem vários tipos de procedimento de abordagem da região frontal, para abordagens cirúrgicas, né? Porque tem determinadas, pode-se fazer tratamento com botox, algumas coisas das rugas, mas existem tratamentos específicos, existe a cirurgia aberta, que é a coronal, que é uma cirurgia com grande cicatriz, existem cirurgias de abordagem direta na sobrancelha, mas conta um pouquinho para a gente como é que você começou a fazer esses procedimentos e a abordagem que o Enzo ele vai falar é sobre a videoendoscopia, que é com umas pequenas cicatrizes e que aborda a região frontal e também eleva o supercílio. Conta para a gente um pouquinho da sua técnica e como é que você faz isso. Bem, dice, bom, eu comecei a interessar-me em 1992, fiz o curso de videoendoscopia em Burbank, em Los Angeles. Sempre me chamou a atenção reposicionar os supercílios a través de pequeñas cicatrices y tuve la oportunidad o interés de aprender y en 1994 trouxe esto para el Brasil y aquí fue que comencé a iniciar esta técnica aquí en el Brasil. En la realidad es una técnica con pequeñas incisores que en la realidad de lo que você consigue con esta técnica es reposicionar os supercílios tanto en la cabeza, cuerpo y cauda dos supercílios dependiendo de cada caso. Eu acho que como existen otras técnicas también súper boas que puede ser utilizada por otros colegas, no desameritando ninguna técnica, porque yo acho que cada técnica depende de cada cirurgião que faça a técnica bem feita para obter o resultado desejado para o paciente. Pois é, você falou dessa coisa de você ir aos Estados Unidos. Tem um fato muito curioso que eu acho que vocês não sabem. O Enzo foi para lá sem falar inglês, não foi? Eu não falo inglês. Ele não fala inglês. É muito engraçado porque não falo inglês e fiz o curso. Eu escrevia tudo, me lembro, eu escrevia tudo, ligava no teu, estava minha esposa Adriana, me ajudava a tradução e tudo isso, mas eu sempre tive muita visibilidade, não? Quando eu via alguém operar, eu aprendia e fazia. Então, isso me ajudou muito, mas na realidade não falo inglês ainda. Você fez com o Vasconcelos ou com o Nicanoriz? Não, eu fiz com Nicanoriz em Los Angeles, sim. Sim. E como é que fazia? Então você olhava, né, repetia os passos, o Nicanor falava com você em inglês. Em inglês, e ele para espanhol, ele falou isso, não posso falar inglês, espanhol contigo. Aí falei, Nicanor, por favor, ajuda-me. Não foi possível porque os outros alunos entendiam inglês. E aí o que eu fiz foi observar, aprender a utilizar o aparelho, Bárbara, e na realidade me foi muito bem. Na realidade é uma técnica que muito quem tem interesse de aprender, não é difícil, é fácil. O que acontece é que tem que ter um aprendizado. Esse amigo é um amigo colombiano, que até hoje, pero, né? Português também não. Não, eu me lembro uma vez o pai do Enzo perguntando para ele
o que te passa, Enzo? Porque ele ia para a Colômbia achando que falava espanhol com o pai, e o pai não entendia, e ele vinha para cá e a gente não entendia também, né? Esto siempre aconteció, eso, inclusive todos os colegas y alumnos, amigos, para eso, você tem 35 anos aqui no Rio e não fala, porque você fala, olha, eu sou assim vou. O professor Arnaldo Pontes ainda perturba muito você. Bom, então, e o Enzo, ele faz essa técnica, que é uma técnica de videoendoscopia, que é um dos pioneiros, acho que aqui no Rio de Janeiro principalmente, e até ele fez um capítulo de videoendoscopia do nosso livro de ritidoplastia, o livro do professor Arnaldo Pontes, ele é o autor do capítulo de vídeo. E me conta um pouquinho, quer dizer, são pequenas incisões, é uma pessoa que tem alguma flacidez do supercílio e você libera tudo. Como é que isso é feito? Aí já para os colegas e até os nossos residentes e os jovens, né, que queiram fazer essa técnica, quer dizer, você faz a liberação, você usa algum tipo de fixação? Como é que você acha? O que você fez, digamos assim, de certo? O que você fez? O que você mudou para estar no ponto atual, no state of the art que você está hoje em dia? Dice, te cuento, na realidad a través de 5 incisores pequeñas, una en la región frontal mediana, 2 paramedianas frontais y 2 incisores temporales. A través de esas incisores, você faz una disección subperióstica en la región frontal y interfacial en la región temporal. ¿Con qué objetivo? Para liberar o periósteo, liberar a dália en todos os tecidos que están no teto do supercílio. Que es importante, porque você liberando o supercílio, você reposiciona ele, ya sea na cabeça, corpo ou cauda do supercílio. Então, é uma cirurgia que dura mais ou menos 40 minutos, se faz com anestesia local e sedação, se pode fazer também com cirurgia geral. É uma cirurgia ambulatória, o paciente se opera de manhã e de tarde pode ir para sua casa com acompanhamento, porque eu faço acompanhamento domiciliar, eu acompanho meus pacientes na casa deles e é uma cirurgia, na realidade, muito com excelentes resultados. A gente teve a oportunidade, né, a honra do Enzo operar um paciente para a gente lá no Souza Guiar, ensinar os residentes. Realmente foi incrível o procedimento. Agora, você, em todos os pacientes, você faz a videoendoscopia. Como é a tua indicação? Tem alguma contraindicação? Bom, Irene, quando tem indicação, eu faço. Quando não tem indicação, eu não vou fazer. Mas normalmente, a paciente que precisa um rejuvenescimento facial, existe uma pequena pitose do supercílio. Nesses casos, você reposiciona o supercílio e muitas vezes você pode reposicionar o supercílio sem necessidade de tirar a pele da pálpebra superior. Como em outros casos que tem excesso de pele da pálpebra superior e você tem que tirar essa pele da pálpebra superior e reposicionar o supercílio. Na realidade, eu faço quase em 92% de meus pacientes a cirurgia endoscópica facial. E você retira a pele antes da pálpebra ou depois de posicionar? Você pode tirar a pele antes da cirurgia endoscópica ou fazer a cirurgia endoscópica e tirar o pouco de pele que sobrou, já você tendo uma boa avaliação do paciente no pré-operatório. E não tem nenhuma contraindicação importante para você não realizar. Não tem contraindicação. É só estar indicado que aí. Estou indicado e pronto, sim, Irene, sim. E homem, Enzo, as incisões no homem, porque o homem tem mais alopécia. Como Isso é importante, Bárbara. Tem os pacientes que são alopécicos, que são carecas. Se faz a incisão na região frontal, porque na face, as incisões na região frontal, como vocês todas sabem, cicatrizam muito bem. Então, são cicatrizes pequenas que no início do pós-operatório se vai notar a cicatriz. Posteriormente, depois de 6 meses, 7 meses, 1 ano, fica imperceptível, Bárbara. E o que eu acho bastante interessante, assim, para quem é leigo que está assistindo, essa cirurgia, a grande proposta é tratar principalmente essas rugas, né? Que às vezes a paciente vem no consultório, né, e ele pedindo a gente para preencher, e a gente fala, opa, é uma área que a gente tem que ir devagar, é muito comum que venham com essa queixa. Aí eu quero preencher aqui, tem risco de cegueira, né? Eu queria que a Irene comentasse isso aí. E acaba que, com isso, sendo uma indicação para uma videofrontal, no sentido de poder liberar, levantar, reposicionar a supercílio, não é isso? Exato. Importante porque quando uno vai tratar as rugas frontogavilares, essas rugas frontogavilares se pode tratar por via endoscópica, liberando os músculos, tratando certos músculos que atuam nessa área e uma vez cortando os músculos, você vai minimizar essas rugas frontais, inclusive a pitosis
la región frontal que a veces se forma esa fascia leonina, ¿no? Uhum. Por una pitosis que fica un pie, una prega aquí, y esa prega también você reposiciona y fica súper bonito. Sim, essa coisa é bastante interessante porque a gente vê que é uma cirurgia que não estigmatiza nem homem nem mulher, né? Você pode fazer para os dois. Queria que a Irene comentasse isso, né, da nossa limitação de quando a gente vai tratar a glabela com preenchida, porque às vezes o paciente não quer operar, mas quer dar uma melhorada ali, você faz. Sim, a região frontal, em cosmetria, a gente faz muita coisa, né? Faz a toxina botulínica, que eu até depois tenho umas perguntas em relação ao uso da toxina até na cirurgia videoendoscópica, e tem o preenchedor. O preenchimento nessa região é bem complicado, porque é uma das regiões de risco. Eu consigo fazer bem descolando essa ruga para dar um espaço para entrar o preenchedor, que eu acho que é menos arriscado. Mas a gente nunca consegue o mesmo resultado da cirurgia endoscópica, óbvio. Porque, para quem não tá, o pessoal que está aprendendo também, ou o leigo, a gente começou isso fazendo a cirurgia aberta, que era coronal, né? Você cortava tudo, puxava e saía cortando o músculo. Então, a endoscópica tem essa vantagem de você não precisar fazer aquela enorme cicatriz, mas o procedimento é parecido. Você vai lá e corta o músculo para diminuir a ação e também fazer a tração. Em relação à face leonina, a essa prega que fica na altura do radix, a gente não consegue resultado muito bom em cosmetria, porque a gente não consegue essa elevação. Você consegue preencher, mas além de ser um lugar arriscado, você nunca consegue preencher completamente. Então, realmente é uma queixa que a endoscopia é o tratamento ideal para realizar. Eu gosto muito também do teu resultado, Enzo, em relação ao posicionamento do supercílio, porque o que a gente vê, principalmente a tendência da escola americana, é bloquear muito essa região frontal e glabelar, e o paciente ficar com a cauda do supercílio, às vezes, muito elevada ou menos elevada que a região central, e aquela separação da sobrancelha, que o paciente fica com uma cara muito estranha. Então, assim, o teu resultado eu acho muito bonito. Por isso que eu estava comentando com você, Alan Souza. Fica muito mais natural, você consegue aquela elevação maior da cauda. Então, não sei se tem alguma coisa especial. Bom, eu acho, Irene, que você tem razão. A pitose dessa área aqui é difícil de tratar com preenchimento porque você preenche, mas você não reposiciona os tecidos. Então é importante, quando existe uma pitose do supercílio ou da área frontolabial, é importante reposicionar. E pela via videoendoscópica se consigue. Tem outras técnicas, o doutor Rolando Pontes fazia muito bicoronal, maravilhosos resultados. Eu acho que tudo a técnica, de acordo, falando com você como paciente, e o paciente entender que se consiga a través de cualquier técnica posible, cirúrgica, un resultado satisfactorio para o paciente vai aceitar tendo resultados maravilhosos. Eu acho que uma técnica não invalida a outra técnica. O importante é que quando você faz a endoscopia, eu tive o privilégio de operar há um mês atrás, não, Irene? Uhum. Lá no Hospital Sociedade, foi maravilhoso, os alunos aprenderam comigo e me conheceram, eu não conhecia a maioria deles. Foram pessoas maravilhosas. Agradeço muito ao Hospital Sociedade pela atenção que tive nesse dia que fomos lá operar. E eu acho que tudo isso é importante, além de fazer uma técnica, você transmitir conhecimentos para os novos médicos com uma boa, ou seja, com humildade, com uma boa possibilidade que eles aprendam de verdade uma técnica e que façam, porque tem muitos que falam que fizeram endoscopia, que na realidade não fizeram endoscopia e falam mal da cirurgia endoscópica. Então, acho que é importante nunca invalidar uma técnica se você não faz. É outra coisa, nós fazemos esse bicoronal até hoje, né, fazemos, e acho e acredito que tem indicação em muitos casos. Agora, quando você, por exemplo, que a Irene perguntou de retirada da pele, você quando tira a pele, por exemplo, você reposicionou o supercílio, você tem em conta de que isso vai haver um descenso em algum momento, ou você vai posicionar o supercílio ali e vai colocar, vai ter certeza de que ele vai ficar naquela posição? Qual é a certeza que você vai ter se o paciente tem uma flacidez de pele mesmo na região frontal e que aquilo não vai descer com peso durante o tempo? Na realidade, quando tem excesso de pele e pitose do supercílio, você tem que fazer as incisões um pouco. Eu faço incisões verticais, mas se vou tirar pele, eu faço incisão horizontal para tirar a pequena pele em cada cicatriz. São 5 incisões. Em cada incisões, a gente tira a pele.
reposiciona o tecido através do excesso cutâneo que tinha e a liberação do tecido por via profunda. Então, tem os dois casos, aquele que tem excesso de pele e aquele que não tem excesso de pele, mas tem mitose do supercílio. Em esse caso, não tiro pele, eu reposiciono o supercílio através da técnica e fixamos com suturas de mononylon 2.0 de aqui da incisão para trás. Nunca fixamos o supercílio para cá. Nunca usamos essa fixação, sempre de aqui da incisão para trás. E isso usando parafuso, alguma coisa assim? Não usamos parafuso, usamos sutura mononylon 2.0 com uma sutura, com um ponto em âncora. Fica um ponto em âncora, anudamos, fica um ajuntamento aqui, um embaulamento aqui que isso com 15 dias, 20 dias desaparece. Dizem. Com túnel ósseo? Não fazemos túnel ósseo, Não, no periódico. passamos o fio com uma agulha reversada em um plano subperiótico, por baixo do periódico, que é o que cubre o osso, e retornamos nesse mesmo plano e retornamos em um plano superficial, ou seja, subcutâneo. Aí fica um ponto em âncora. E não tem perda de resultado, isso a longo prazo, que era Bom. uma crítica, que sei que não é o teu caso, mas a gente está falando para várias pessoas, e para gente que está interessado na técnica, então a gente tem que falar tudo sobre ela, né? Sí, sí, en razão, dice, en pacientes caucásicos, por exemplo, que a pele é muito grossa, que tem pouca elasticidade, ou aqueles pacientes que fizeram muito preenchimento com biopolímero e tudo isso, que a pele está endurecida, é muito difícil um bom resultado. Isso eu falo com o paciente quando eu faço, falo, olha, você tem isto aqui, tem pouca elasticidade, eu acho que o resultado pode ser um pouco menor, e falo para ele. Na realidade fica bem, às vezes retorna o resultado, por quê? Porque a pele não estica. Não, tem Elasticidade, fibras elásticas não existem em esses pacientes. Você sabe uma coisa que é interessante, assim, para quem está escutando, né? A gente pegou uma fase de transição, né? Em que se fazia a incisão coronal clássica ou a bicoronal, porque de uma forma muito inteligente. Professor Arnaldo Ponce, professor Tanguy, vários outros colegas, né, vão dar os méritos, tentaram fazer várias incisões como opção, porque o grande problema da incisão coronal é que você fazia uma retirada extensa, né, de mais ou menos 1,5 centímetro, às vezes 2 centímetros de fio de cabelo. Você imagina aí o desastre disso para uma mulher na menopausa, que já está perdendo cabelo. Eu me lembro que eu escutava assim a crítica das pacientes que chegavam: eu passo a mão, tem um degrau, ou então eu perdi muito cabelo, ou quando eu mergulho, separa, e o pior, aumenta a testa. E aí eu me lembro das incisões do professor Arnaldo Pontes, exatamente que veio isso, e a incisão, aquela pequenininha do professor Tanguy, né, que os americanos apelidam de vídeo sem vídeo, né? Exatamente. Eles chamam de vídeo sem vídeo, porque ela tenta dar um resultado, digamos, semelhante a essas incisões todas, à videoendoscopia. Qual a crítica que você teria para fazer, ou dizer assim, claro, você é super educado e diz pra gente qualquer uma técnica e tal, mas o que te faz escolher uma videoendoscopia ou uma dessas técnicas que, na teoria, não precisa de nada, você não tem que comprar equipamento, você não tem gasto? Não, na realidade, eu indico endoscopia porque eu faço e sei que o resultado é bonito, Bárbara. Pero, por exemplo, se você não faz cirurgia endoscópica, tem botox, tem cirurgia bicoronal, tem castanhares, que é uma incisão também que fica inaparente, tem muitos cirurgiões plásticos que fazem castanhares com excelentes resultados. Então, para mim, na minha parte profissional, eu sempre indico a cirurgia endoscópica. Por quê? Porque tem resultados bonitos, duradouros. Eu acho que isso faz parte da minha experiência. Eu acho que quando você tem experiência em alguma técnica, você deve mostrar isso para o paciente e transmitir isso ao paciente com uma tranquilidade. Porque o mais bonito para nós médicos é ter um paciente feliz. Você fazer uma técnica que vai dar mais ou menos um resultado, fica um triste como médico, Bárbara, certo? Você quer sempre fazer o melhor para o paciente. Sim, aí vai minha curiosidade. Veio o paciente para você, é só uma quedazinha lateral, que hoje a tendência do pessoal é fazer esse castanhares, principalmente na região lateral, não estendendo para o meio, que é onde a cicatriz às vezes dá mais trabalho, né? O paciente só quer aquela coisinha assim. Ainda assim, você vai na vídeo frontal. Só é que para elevar a cauda do supercílio fica super bonito, Bárbara. Perfeito. Você só faz duas incisões, uma incisão para a mediana frontal, uma temporal, disseca sua cauda do supercílio e libera e fica super bonito esta parte, que muitas modelos
fazem isso e muitas pessoas jovens querem ter esse óleo de que falam. Que tudo isso depende, cada caso tem sua indicação e esse resultado, Bárbara, é super bonito por via endoscópica. Quando você quer levantar só a cauda do supercílio, fica super bonito. Inclusive, as mulheres gostam de maquilhar-se e essa área que fica um pouquinho mais aumentada para que a maquiagem fique mais bonita. Sim, o pessoal É, o da pedido na toxina geralmente é esse. Exato. Fala assim, você não vai ficar capetão. Eu quero. Não, mas uma coisa que, um comentário só, é vídeo sem vídeo, pegou esse nome, mas ela não é igual a vídeo. Ela não chega nem perto, porque o que ele faz de mobilização ali, de secção de músculo, não se faz fazendo aquele descolamentozinho tipo Snise, né? Não, você sabe Então, assim, eu acho que o resultado, a tendência, eu até vi o Danny Baker uma vez falar isso, a tendência é você ter superior fazer botox e deixa tudo para lá. Eu acho que a tendência de não ver grandes resultados é justamente pela pessoa fazer um procedimento pequenininho. Se a pessoa fizer o procedimento correto, como a gente viu você fazendo na vídeo, você vê que o resultado é mais duradouro e, inclusive, apesar de parecer muito agressivo, a recuperação excelente da paciente. Eu tive uma queimadura aqui no olho fazendo um endolaser, eu fiquei muito mais tempo pior do que a paciente dela. Não foi? Foi. Quando você estava falando do vídeo sem vídeo, quando eu estava falando do vídeo sem vídeo, assim, na verdade, o professor Tanguy usava as incisões e girava o bisturi e fazia a liberação da musculatura. Então, ele efetivamente tentava fazer o que o Enzo faz, soltando os bolos aqui, pelo bisturi. Mas eu concordo com você que você faz às cegas, você não pode garantir que Diferente. está acontecendo a mesma coisa. E aí eu tenho uma curiosidade. Quando você libera, uma das críticas que a gente ouviu, que diz ela estava até falando que os americanos sempre falavam tudo, é às vezes o risco de levantar demais, porque uma vez que você solte o periósteo, você pode não controlar a altura, né, em que esse supercílio vai subir. Isso é fato ou é mito? Não, não é faca, não é mito, porque o que acontece? Quando se você levantar demais, vai ficar feio. Você tem que ter uma sensibilidade cirúrgica para você manter o supercílio em sua posição. A Bárbara falaste do professor Peter Lee que ele faz. O que passa é que lembremos a nosso querido professor Peter Lee, ele tinha uma proteção espiritual muito grande. Tudo funcionava. Pode ser lo que seja que, inclusive, algumas pacientes que qualquer complicação, alguma coisa, o professor Peter Lee chegava e melhorava, tinha. Então, eu acho que, olha, agradecemos ao professor Peter Lee, aqui fazendo uma homenagem a ele, Bárbara. Sim, Gisela e Irene, vocês sabem disso. Eu acho que, para mim, o professor Peter Lee foi uma pessoa que me ensinou demais a parte cirúrgica, ainda mais a disciplina e ética profissional. Bom, agora sim. E, bueno, antes, não sabia contestar nada por aí. Eu estou jogando conta, eu aprendi muito com ele. Eu visitava a tua clínica, Gisela. Aí fez 2 demonstrações lá pra gente, nem sei, eu nem sei quando que época que foi, mas tem muito tempo. Bueno, Fontes, agradeço a ele também, porque meu pai, para mim, também foi muito especial. Ele me apoiou muito também na parte de cirurgia endoscópica. Mas, Enzo, você enrolou, mas não respondeu, como diria o professor Ronaldo Pontes. Liberou o periósteo, né? Liberou o periósteo, resolveu, fixou. Você tem certeza que essa sua fixação ela vai soltar, como você mesmo falou, que logo ela vai soltar. Então, o que vai mandar é a liberação muscular que você vai fazer e a liberação do periósteo. Como é que você vai garantir que a longo prazo esse supercílio ele não vai acender muito? Descer, tudo bem, ele não vai descer, você liberou o periósteo, liberou a musculatura e fez todo um tratamento para que isso se mantenha. E tem aquela fixação no período de cicatrização que você acredita ser 15 dias, né? Então, como que você vai garantir que a longo prazo esse supercílio não vai acender mais? Ao invés de descer, a gente está falando na ascensão excessiva, que foi o que a Bárbara perguntou. Quando vocês fazem a liberação do periósteo, é importante você liberar mais ou menos, você vai sentindo se o paciente precisa 1 centímetro, 1,5 centímetros. Depois desse tratamento de liberação do tecido, você reposiciona o tecido na sua nova posição. O que acontece? A fixação não é para elevar o supercílio, é para manter os tecidos em sua nova posição até que cicatrize. Uma vez que cicatrize, esse não vai elevar mais o supercílio. Com o tempo não eleva, não vai elevar. Ele vai ficar Ela naquela vai ficar na posição que você deixou. Sempre você faz uma hipercorreção, porque sempre desce meio milímetro, um pouquinho. Aí você faz uma hipercorreção que o paciente, inclusive, me fala: ai, doutor, isso você me deixou com uma japonesa.
no inicio, o sea, pelo edema y todo eso. Ya después eso va desciendo, en 7 días, 8 días va desciendo. Então, 7, 8 dias, a paciente já começa a se perceber. A perceber. Não é um edema que vai, porque a gente está falando de periósteo, tem pessoas que falam de um edema que pode durar aí até 2 meses. Pero o edema es por su periódico no tercio medio da face. La región frontal. Região frontal. Lembre-se, también quando ambos se face Aham. su periódico, 2 centímetros, Sim. 3 centímetros por do supercílio, e o edema não era grande. Não, Não, era grande. não é. Tudo tem sua indicação. Isso ela faz bitemporada, agora eu acho com resultado maravilhoso. Não, depende do caso, né? Tudo como eu falo, quer dizer, do que eu faço, é tudo tailor-made, é de acordo com cada indicação. Quer dizer, então. Isso, Bárbara, Irene e eu fizemos na mesma época de residência, mais ou menos. Um ano antes, um ano depois. Então, nós crescimos juntos. E eu achei maravilhoso este convite dela, porque eu até falo que parecem as ángeles de Charlie, porque para mim, a primeira edição que vocês fizeram, Irene, foi maravilhoso. Eu achei muito bom e, de verdade, que parabéns. Obrigada, Enzo. O Enzo eu conheci ele na Universidade Federal Fluminense, eu estava saindo da cirurgia geral, eu estava entrando como residente de cirurgia geral, né? Exatamente, São muitos anos, né? Eu tenho uma curiosidade. Agora tem o GBL, né, que é a técnica que o Fausto preconiza, que é a dissecção subcutânea ali, né, do retalho com a fixação através da rede. Você já tentou fazer alguma vez? Não, não fiz porque eu acho que sim, nós, com a técnica endoscópica, conseguimos esse resultado bom. Eu acho que a técnica com a rede, eu acho que com o tempo, não sei, eu gostaria de ver casos mais duradouros, de aqui a 4 anos, 5 anos, porque se mostram casos com os operatórios recentes. Então, não sei, porque se você recente. a pele vai descer. Então, eu acho que o resultado, não sei. Eu não falo de nenhuma técnica, o Fausto faz casos maravilhosos, ele mostra casos lindos nos congressos. Eu acho que a ele você pode perguntar depois sobre os resultados operatórios também. Você já respondeu, porque é exatamente, acho que isso, né, uma técnica relativamente recente. Irene, você que gosta, né, Gisela também, de trabalhos científicos, né, mais recentes, eu vi agora um relato de uma técnica que eu não sei se mais conhece, que é exatamente o Castanhares invertido, de fazer a incisão no bordo inferior, na lateral, e tirar o excedente de pele por ali. O que vocês pensam disso? Para aquela vírgulazinha, aquela lateral, o paciente que às vezes operou, tem um pouco de queixo. Já tentaram isso? Não. Não, eu também não interfere, eu acho que é bom. Quando tem um excesso de pele da cauda supercílio, ou seja, da parte externa, da pálpebra superior, nós o que fazemos é tirar um pouquinho de pele no surco palpebral e elevamos o supercílio com endoscopia, sabe? Quando existe um excesso de pele aqui desta parte aqui lateral da pálpebra superior, você reposiciona o supercílio e tira um pouquinho só uma íria nessa área. Não te mexe com o terço médio e com o terço interno da pálpebra, só externo, para que fique um olhar mais bonito. E você, Gisela? Pois é, eu li esse artigo e eu achei bem interessante, principalmente por uns casos de assimetria importante, que pode ser utilizado. Quer dizer, não, depois que eu li o artigo, eu não tive nenhum caso ainda para aplicar. Mas eu acho interessante por uma assimetria muito grande, que aí você vai ter com precisão, principalmente em homem com pele muito espessa, quer dizer que você tem chance de fazer isso. Uma outra coisa, quando o Fausto começou e publicou, logo como ele fez essa abordagem no GBL, eu comecei a fazer o GBL medial e lateral. Nós apresentamos na jornada, um residente apresentou, eu comecei a fazer o GBL. O GBL tem aplicação, aí eu diria, e ele fica se você fizer uma grande liberação, quase como uma vídeo, só que superficial. Tem mais risco porque você vai próximo à inervação. Mas se você fizer a liberação, se você fizer ele sem liberar, ele não dura, né? Mas tem que fazer uma liberação ampla até na lateral do rebordo orbitário para ter um resultado duradouro. É interessante também, eu acho que tudo tem sua aplicação. Agora, é óbvio que com uma vídeo, o interessante é que você está vendo a anatomia, né? Então, você não está fazendo as coisas às cegas, né? E tem
tem indicação, quer dizer, uma região frontal muito fininha e que seja uma pele muito fina, um GBL ele pode resolver bem, uma mais pesada, eu acho que a vídeo, quer dizer, mas a vídeo tem uma excelente aplicação, mas não foi uma técnica que muitas pessoas aderiram, quer dizer, eu acho que agora ela tem retornado, principalmente com a realização do Deep Plane, quer dizer, que você recruta muito tecido para o terço médio, e aí você tem que resolver de alguma coisa com a região frontal. A bicoronal, poucas pessoas têm feito, né? Realmente diminuiu muito a utilização da técnica, e aí eu diria que essa técnica está sendo revisitada, os residentes, inclusive, têm até pedido, solicitado muito, para que você venha lá no hospital para poder eles entenderem melhor dessa técnica. Por que você acha que não foi uma técnica que pegou muito assim? Quer dizer, não é todo mundo que faz a vídeo, né? Eu acho que a vídeo não pegou muito, por quê? Porque eu acho que as pessoas que faziam, e chefes de nosso serviço de cirurgia plástica, eu acho que eles como não faziam videoendoscopia, então eles não promocionaram muito a técnica videoendoscópica. Pero eu acho, olha, eu tenho 28 anos de estar fazendo, desde 94, e eu falo para vocês, importante um estudo prospectivo das técnicas. Não é fazer uma técnica e fazer durante um ano, depois daqui a um ano fazer outra técnica, depois fazer outra técnica, e não existe uma evolução do resultado da técnica. Eu tenho resultado de 22, 24 anos que o paciente está ainda com o supercílio bem posicionado. Então, eu acho que um estudo prospectivo sempre é importante, uma boa ciência, ou seja, uma boa estadística dos casos clínicos por você operado quando você faz uma técnica nova, porque existe muita técnica nova que na realidade os jovens, por exemplo, eu dou um conselho, não façam essas coisas só para ganhar paciente, façam estudos prospectivos, façam um estudo com uma técnica, durem 5 anos fazendo, 7 anos fazendo, vejam os resultados e aí se podem falar sobre essa técnica, mas não fazer uma por 2 semanas, 4 semanas e é uma maravilha. Eu acho que está errado, mas bom, tudo bem, eu acho que na vida temos de tudo. Lembrando que o Enzo tem várias publicações, não só no nosso livro, ele tem livro, né, sobre videoendoscopia da região frontal, tem capítulos, quer dizer, ele escreveu muito sobre a experiência dele, né, esses Mas 25 você anos. sabe uma opinião que eu tenho? Eu acho que não sei se não pegou, né? Mas esse termo não pegou, eu acho que foi a época que ela surgiu. Se ela tivesse surgido agora, ela teria pegado. Por quê? O que aconteceu? Ela foi nessa transição do cirurgião fazer vídeo. A gente ainda pegou aquela época que a gente abria muito barriga. Os meninos hoje em dia arrebentam com vídeo, porque eles só aprendem com vídeo. Eu acho que se ela tivesse ressurgido ou surgido agora, ela teria pegado sim. Porque pelo menos vendo você fazer e outros colegas que fazem bem, né? Você fala assim, não tem como dizer que isso não está funcionando. Claro que tem vários itens que você precisa saber para realizar de uma maneira perfeita. Mas hoje em dia, com a prática que os cirurgiões plásticos que já vêm da geral para a prática do vídeo, eu acho. Aí você não precisa comprar o vídeo já está lá. Você tem que ter ótica e tal, mas assim, muito mais fácil aquelas torres que a gente comprava com tudo naquela época. Eu me lembro que o Rui, que era o meu chefe, ele comprou e disse: isso aí não serve, vendeu. Mas assim, usou, sei lá, pouquíssimo tempo. Então, justamente o que você está falando, a gente tem que executar com uma certa longevidade, avaliar os resultados prospectivos e retrospectivos, e é muito importante que você reavalie os seus resultados. Eu acho que a questão da curva de aprendizado, como você falou, as pessoas abandonavam. O que eu acho que levou muito ao abandono também foi isso. A pessoa começou a fazer a técnica não de uma forma ideal, sem o conhecimento anatômico adequado, começou a ter resultados desapontadores. E aí, o que você falou, tá com o aparelho é caro, vende, porque no início o vídeo da endoscopia era caríssimo. Isso foi difícil porque até eu tinha que carregar o aparelho um dia. Agora não, agora em qualquer hospital tem a torre de videoendoscopia e na realidade uma cirurgia, quando o cirurgião sabe anatomia e aprende, quer aprender, o que acontece é que tem muitos médicos que não têm essa intuição. Quando você sienta uma intuição de qualquer técnica que exista, corran atrás, vá em frente, porque isso vai dar resultado. Quando você siente em seu interior que isso vai dar. Isso foi o que eu senti com a endoscopia. Aí eu corri atrás da endoscopia. Olha, muita gente me falava, isso, Enzo, você está perdendo tempo, você isso não serve para nada, e com pequenas incisões você vai conseguir um resultado bom. Pois consegui.
Eu não escutei as pessoas, eu segui minha intuição, que é importante. E, Irene, você estava comentando que ia fazer umas perguntas para o Enzo sobre a toxina botulínica, né? Grande parte da melhora da testa hoje, a gente, dependendo da idade que se começa, porque o pessoal às vezes até tende a exagerar e começa a fazer toxina botulínica cedo demais. Mas às vezes a gente vê o depoimento do pessoal falando que preserva, né? Sem um ligamento frontal. Queria a opinião de vocês. Como vocês acham que a toxina botulínica deu uma segurada na necessidade de intervenção cirúrgica em região frontal? Para mim, né? É. Eu acho o seguinte, a toxina botulínica, quando a gente começou lá, final dos 90, início dos anos 2000, a gente tinha muitas dúvidas. Você não sabia se a paralisação precoce ia causar uma pitose, uma pseudopitose. Você trabalhava pontos específicos, a gente não entendia direito que a aplicação da toxina ela depende do padrão de contração que a pessoa tem. E a colocação dos pontos também. Então, assim, eu acho que um paciente que tem muita força glabelar, a gente vê muito homem assim, um padrão total ou um padrão mais medial, mas com muita força glabelar e que evoluía no envelhecimento para uma pitose bizarra, eu acho que segura sim. Eu acho que segura, não é que vai impedir a cirurgia, mas você vai fazer posteriormente. Mas o que eu acho interessante na toxina, na face inteira, no pescoço, em qualquer área que a gente aplica com o objetivo de paralisação muscular, é como a gente estudou muito mais o funcionamento do músculo e isso ajuda a gente na cirurgia. Eu acho que é fundamental você entender o pescoço. Quando você estuda platisma, você estuda as inserções dele no rebordo mandibular, o Dow, que é bizarra a utilização do Dow, da paralisação do Dow, ela é muito importante para o envelhecimento do terço inferior e na região frontal eu acho, e glabela eu acho muito importante. Porque aí você vê se você precisa bloquear, você vai fazer ponto, você vai fazer capetão no paciente? Vai, se ele tiver padrão total e você bloquear a sua parte central, ele vai fazer. Então, o estudo mais apurado da toxina, eu acho muito importante para os nossos resultados, assim como você tentar paralisar um pouco quando você vai fazer essas cirurgias, principalmente castanhares, principalmente NICE. Eu acho muito importante, ou até um preenchimento que você vai fazer nessa região. Porque quando você paralisa, você tem uma manutenção ali da musculatura quietinha que vai te proporcionar um resultado melhor a longo prazo. É isso que eu ia te perguntar, se você costuma usar algum tipo de toxina até para melhorar a cicatrização, para diminuir esse risco aí de algum mau posicionamento. Nós usamos a toxina botulínica porque tem pacientes que não querem se operar. Ou pacientes que são jovens que não querem fazer a cirurgia, você faz o botox, a toxina botulínica. Eu acho que a toxina botulínica é importante. Eu acho que tem pessoas também que falam, o botox é péssimo. Não, não é péssimo. É excelente porque minimiza as rugas frontais e frontogravelares. O que acontece? Pacientes jovens agora, meninas de 24, 22 anos, estão fazendo porque não marca a região frontal. Se você fazer desde jovem, podem fazer sem nenhum problema desde meu ponto de vista. Não abusando, mas o botox não é ruim e não é tóxico para algum paciente. E outra coisa, por exemplo, você posicionou o supercílio e deixou ele numa posição ideal. E o paciente é um paciente com fotofobia, que fecha muito o olho e usa muito essa musculatura periorbitária, né? Essa musculatura que dá o pé de galinha. Você usa, nesse período de cicatrização, algum tipo de toxina botulínica preventivo para que ele fique na posição que você colocou, ou você não acha isso importante? No usamos, pero hay trabajos científicos que colocan a toxina botulínica junto con la cirugía endoscópica, con la cirugía bicoronal y todo eso para minimizar actividad muscular. ¿Por qué? Porque durante la cirugía você minimiza la actividad muscular y a toxina, cuando você colocan 8 días después, él va a bloquear un músculo. Y un músculo como você cortou, na bicoronal você corta frontal para minimizar as rugas frontais, eso va a hacer con que o músculo no trabaje durante 3, 4 meses. E a cicatriza dessa área, aí o resultado vai ser muito mais bonito, eu acho. E uma outra coisa, qualquer tipo de cicatriz no couro cabeludo, ele pode levar a algum tipo de prurido.
né? Ele leva algum tipo de coceira, né? Então, você faz alguma coisa para que isso não ocorra? Por exemplo, tem muita gente usando a gabapentina, que é uma substância, que é vamos dizer, um neuromodulador, quase, vamos dizer, para simplificar o tipo da substância, para evitar essa coceira no pós-operatório. Você usa alguma coisa para que o paciente tenha um pós-operatório com menos incômodo com prurido, ou quando você opera o paciente, ele não tem prurido? No, si tem prurito, a gente trata o prurito, tá? Sí, uno trato preventivamente, porque a mayoría de pacientes no va a se queixar de prurito, pero si un paciente no se queixa de prurito, a gente trata ele con corticoide, con analgésico, con tudo, con o tratamento indicado para o prurito. Ahora, es importante saber que o paciente saiba que pueden acontecer esas cosas. En cuanto a incisores, as incisores a veces podem abrir-se também um pouquinho, pode haver uma pequena alopecia na área onde você faz a incisão. Aí no pós-operatório tardio você revisa essa cicatriz, essa alopecia, tiras. Pero por ahorita nós não tratamos preventivamente. Só se tem o paciente. Porque se o paciente não tem, não vamos a não, frequente, pero pode aparecer sim. Porque o prurito é quando você corta o nervio supraorbitário, a porção lateral. O ramo lateral do nervio supraorbitário. Quando você corta ele, que pode cortar nesta parte aqui, por isso fazia antigamente a incisão horizontal. Eu deixei de fazer para não cortar, porque é muito mais provável você cortar o nervio supraorbitário, pero lateral, não medial. O nervio supraorbitário lateral que passa por aqui. Aí você cortando horizontal, você poderia cortar, e isso sim vai levar a prurito, sabes? Isso leva muito prurito. Por isso a bicoronado, tem muitas vezes, não todos os casos, porque prurito não é sempre. E a tua cicatriz, ela fica muito boa, tem aquela dica, dá aquela dica que você empurra. Explica aí. Cicatriz temporal, não. Na cicatriz temporal, para não aumentar a linha de implantação do cabelo, é importante você ressecar sempre tecido posterior à cicatriz. Aí você fica uma cicatriz super bonita e nunca, e evitar que haya muita tração no couro cabeludo, sabes? Eu uso muito as grapas. Por que uso as grapas? Porque você quando sutura, ou você suturem, que quando suturem, não apertem o nó, só afrontem. Porque o nó, quando você é tão forte, é que dá alopecia. Então você tem que só afrontar a borda. E a grampa tem muito bom isso, porque você grampeia, a grapa não faz equimosis da borda da incisão. Então é importante, as grapas são maravilhosas, eu acho. Para cicatrizar são maravilhosas. Essa coisa da sutura apertada mesmo, né? A gente vê que ela está totalmente relacionada, porque uma vez que você aperte, você esquemeia a base, né? Que é necessária para a cicatrização. Eu apertado junto, você tem que só apertar. É como na mama. Na mama, por exemplo, você tem que fazer menos sutura por dentro. Suturar o menos possível para evitar sofrimento da cicatriz nas bordas. E o teu pós-operatório em relação ao lifting endoscópico? Tem alguma dica, alguma coisa diferente? Explica como é que é o seu pós. O que você prescreve? Bom, Aquele gelo que você usa. Exato. Colocamos, o paciente sai da sala já com gelo, a gente coloca gelo, porque não somente o frio é que faz com que o edema diminua. A gente coloca um dreno de sucção e ainda colocamos gelo colocado umas luvas para que o peso e o gelo frio faça com que o edema diminua. Se colocam sempre em cima dos olhos para que enfrie a pálpebra superior e enfrie a região frontal. No dia seguinte, a gente chega 24 horas, é importante. Mais de 24 horas o gelo não é necessário. Eu acho que é innecessário. Depois, sim, começamos a drenagem linfática no paciente com segundo dia pós-operatório. Eu visito meus pacientes em casa. Uma vez que eu dou de alta ao paciente de manhã, à tarde, vou à casa da paciente, tiro o curativo fechado, que eu deixo quando faço a fase completa na endoscopia, e tiro curativo, mando a ela tomar banho com shampoo, condicionador e tudo. Eu até mesmo seco o cabelo, que eu brinco até com ela. Olha, você não tem que subir até a cabeleireiro. Pois está dentro do paciente, porque aí eu estou observando se tem algum sofrimento, se tem alguma coisa que eu não goste do pós-operatório imediato. E aí ela já toma banho, fica sem curativo, e já o pós-operatório faz a pessoa que faz o pós-operatório. Faz a drenagem linfática, os cuidados, a tirada de pontos. Eu não tiro pontos. Isso sim que eu coloco pontos, pero não tiro pontos. Quem faz é a pessoa que me colabora no pós-operatório meus pacientes. Antibiótico, corticoide. Importante, antibiótico damos.
antes da cirurgia, 40 minutos antes de fazer a infiltração, colocamos 1 gramo de transamin, porque isso evita que a paciente tenha quimose na face, que a paciente não sai de casa rapidamente pela quimose. Então, isso minimiza muito a equimose da face. É importantíssimo colocar o transamin. E colocamos corticoides, sí, colocamos antibiótico por 6 días, 7 días. Siempre damos de 12 en 12 horas o antibiótico por 7 días. Y yo gosto de dar en pacientes la furosemida, que es un diurético por 4 días de mañana, que tome su diurético porque el paciente recibe líquidos endovenosos durante la cirugía y hincha un poquito de líquido o organismo. Ela faz xixi normalmente, pero se eu fazer furosemida, vai fazer com que o paciente faça xixi todos os dias, com tranquilidade e vai diminuindo o edema. Agora, o antibiótico você mantém por esse período, por quê? Porque a gente vai meio que de encontro, hoje as comissões de infecção hospitalar, eles tentam limitar, né, o tempo de antibiótico para no máximo 24 horas ali. Por que você mantém esse período todo na testa? Olha, realmente, olha, eu sempre fiz isso. Os infectólogos falam que não precisa, porque é uma cirurgia limpa e tudo isso. Olha, eu não acredito, porque pode haver alguma contaminação, alguma coisa, você nunca sabe. Então, eu prefiro prevenir. Se eu posso prevenir, por que lamentar depois? Eu acho que é importante dar o antibiótico. Os infectólogos estão em contra minha, mas eu prefiro estar em contra deles. Não é meu passo. É verdade. Isso. Mais perguntas, gente? Não, eu acho que a gente já conseguiu pegar, né, bastante coisa aí, bastante dica. Eu acho que só fica aí a dica para o pessoal que se interessa em aprender, que é necessário, a gente sempre fala isso, né? Voltar aos estudos, voltar ao anatômico, voltar ao cadáver, entender, ou fazer os cursos específicos de vídeo, né? Assistir a Enzo operar é lindo, mas a gente precisa botar a mão, porque não é porque só a vídeo é como um videogame que você vai ali começar a aprender né, a manusear, né, as pinças de uma forma especial. Tem que ter um material específico, não é isso, Enzo? Isso sim, não, o material é específico e eu acho que é bom e importante porque, por exemplo, nunca cobrei para ninguém que queira aprender endoscopia. Eu estou aberto para quem queira aprender. Eu gosto de ensinar. Eu acho que agora, pues, nossas residências estão um pouquinho, a vezes, pues agora tem cursos para tudo. Custa un dinero porque gustan esos cursos particulares y nuestros residentes a veces no tengo dinero para poder formarse mejor. Y yo acho que es injusto porque cuando yo aprendí, yo no pagué para ninguém para eu aprender. Eu acho que todas as áreas cirúrgicas estaban abiertas. Espero que retorne esa época, porque eu acho quando veo un residente que quiere aprender e você fecha as portas do teu centro cirúrgico, eu acho que é sacanagem. Eu acho que você transmitir conhecimentos com uma boa bondade e com de verdade, ensinar para a pessoa que quer aprender. Por mim, eu estou aberto para quem queira aprender. Eu ensino, gosto de ensinar, e Irene sabe, Gisela sabe, Bárbara sabe. Eu acho que é importante, porque agora tudo custa. Tudo custa $10,000, $15,000, não sei quanto, $20,000, o curso de lipo, o curso de fácil, o curso de não sei o quê. Eu acho que isso banaliza um pouquinho o nosso crescimento profissional, eu acho. É meu pensamento. E a gente também não pode esquecer, né, que eu sempre comento, os pacientes perguntam, vocês vão tanto a congresso, a gente gasta uma fortuna indo a congresso, né, todos os anos, porque as pessoas, existem áreas em que os palestrantes são pagos. Na nossa área, a gente, né, normalmente você não é pago pela palestra que você dá, você banca o seu hotel, você gasta a sua inscrição muitas vezes, passagem. Então, existe uma preocupação muito grande em manter o conhecimento, né? No sentido de você se manter up-to-date, tentar sempre dar o melhor para o paciente, sempre estar com a melhor... não eu digo melhor técnica, porque eu acho que não tem a melhor técnica, tem aquela que melhor se adapta e se adequa àquele paciente, àquele cirurgião. Mas a gente faz um investimento muito grande, né? Vejo Irene para cima e para baixo, Gisela, você não para no Brasil, né? O cara agora está mais internacional que tudo. Bueno, me llaman un poco, pero la realidad es importante. De estas 3 mujeres, yo adoro estas 3 mujeres. A Barla, Gisela, a Irene, a Washer, son personas maravillosas, cirugías plásticas espectaculares, tienen un crecimiento profesional maravilloso, ética profesional, son profesionales que se preocupan por sus pacientes siempre, porque yo conviví eso con ellas y sé que es así. Yo acho que eso es importantísimo para cualquier cirujano plástico que se esté formando actualmente. Gente, eu acho que principalmente o episódio de hoje, vocês vão ver que, principalmente para o residente profissional jovem, quer dizer, não existe uma técnica única, mas existe aquela técnica que você
acredita ou que você tem mais afinidade e que você tem que ver o resultado e fazer um estudo prospectivo, quer dizer, saber se aquilo funciona, ver o resultado, acompanhar os pacientes e não, digamos assim, investir em modismos, né? Em coisas que vão e voltam como se fosse uma roupa, cirurgia na roupa, né? Exatamente. Cirurgia mais complicada, né? Então, foi um episódio excepcional. Gente, eu gostaria, assim, de dar meu depoimento aqui, porque foi emocionante, assim, a disponibilidade do Enzo de ensinar aos meus residentes, eles ficaram fascinados com a técnica. Eu acho que a gente tem muitos aspectos no ensino do residente que acabam ficando subaproveitados, principalmente a diferença de um serviço para o outro. Eu acho que a videoendoscopia é um desses capítulos que a gente precisaria melhorar em termos de ensino do residente. Então, a gente já está chegando no final, infelizmente, tudo que é bom dura pouco. A gente está chegando no final. A gente está no YouTube, Spotify, sigam a gente no Insta também. E um pedido que eu queria fazer é que vocês mandassem dicas do que vocês querem que a gente discuta aqui no nosso Plástica na Real, né, meninas? Então, comentem e curtem. Nós estamos terminando o programa. Muito obrigada. Obrigada, Enzo, mais uma vez, por ter você conosco. Bom, e espero que vocês curtam, porque foi fantástico para a gente estar com o Enzo. Espero que seja assim para vocês também.